Boa noite, boa noite. Já estamos conectados. Tivemos alguns problemas técnicos. Sabem como é que é fazer coisa em direto. Nem sempre as coisas saem na perfeição. Mas o importante é que já estamos conectados. Já estamos de volta para mais um Bloody Talk Moments com Sylvie. Por isso, desde já quero cumprimentar a todos. Saudades, desejar-lhes todos uma boa noite. Dizer que vão deixando aí o vosso feedback. O João de Matos já está conosco e o Temo. Preciso que deem aí o vosso feedback se o som está fixe. Se conseguem me ouvir em condições, faz favor. Temo e o João de Matos. Dão o vosso feedback aí se conseguem me ouvir em condições. O Temo diz que o som está fixe. O João de Matos também já deu o feedback que o som está fixe. Então, por isso podemos considerar que já temos as condições criadas. Hoje que temos um tema meio pertinente. Já te chamo. Hoje vamos começar com... Temos um tema meio pertinente. África e a Bíblia. A questão que fica é... Será que nossa cultura, nossos hábitos é bíblico? Ou é feitiçaria? Será que o Ocidente é que nos meteu coisa na cabeça? Mas eu pouco sei. Ninguém melhor do que nossos convidados de hoje. Então, da qual eu passo a convidada. Já passo a convidá-los. Lá ver. O João Tomás já está conosco. Ia. Boa João Tomás, noite, boa boa noite. noite, mano. Boa noite, mano. Boa noite. Yeah. Como é que Seja bem-vindo ao Blood Talk. é? Obrigado, mano. Yeah. Obrigado. Obrigado pelo Deixa convite também. eu que agradeço. Deixa eu convidar chamar o nosso segundo participante, que é o Mr. Esteban. Deixa eu aceitar aí. Já mandei o pedido para aceitar. Tá. Estamos com alguns problemas técnicos com outro convidado. Disse que o Esteban Paulo não consegue aderir. Assisti mais um bocado. Só um Chama aqui instante. também partilhar aqui. Yeah. All right, all right. Esteban Paulo, já fiz o pedido. Tem que aceitar agora. Fazer coisa em direto tem dessas, né? Tem esses pequenos contratempos. Olha, já está conosco? Ainda não. Vou lhe fazer o pedido. Tem que aceitar o pedido. Apareceu só uma vez. Tá fazendo de novo o pedido. Devia colocar aí o tema, não? Só não está a perguntar. Já te aposto. Será que eu Ok. não coisa? Deixa eu ver.
aqui vamos nós. Yeah, estamos de fazer a coisa em direto é essa, mas já estamos com dificuldade para ter o nosso segundo convidado. Boa noite, Kátia. Telídio Francisco, boa noite, Cotelídio. Yeah, bom tema. Bom tema para se falar. Yeah, então vamos aqui desenrolar isso. Estamos aqui à espera dos outros manos, né? Yeah. Mas, já? Sim. Opa. Nada. Ele tem que entrar. Ele tá aí Sim, dentre as pessoas que estão aí. Ele sim. consegue fazer o pedido? Ele É que eu tô tem que aqui, fazer. tem que fazer, tenta pedir. Sim, ele tem que tentar fazer o pedido também. Tenta fazer o pedido para Join. Sim, tem que aceitar. Uhum. Acho que já. Vamos ver. Oh, já foi. Yeah. I guess it. Já tá. Já tá. Mr. Esteban Paulo, boa noite à nossa live. Temos algumas dificuldades técnicas, mas já estamos todos conectados. Então, desde já, primeiro quero agradecer a todos, né? Quero agradecer-vos por terem aceito o meu convite, por aceitarem participar dessa live. E a todos que estão do outro lado, muito boa noite. Tivemos algumas dificuldades no princípio, mas já estamos conectados. Já estamos aqui para mais uma live, mais um Blood Talk Moment. Então, não vamos perder mais tempo. Já foram praticamente 30 minutos. Então, já estamos um bocadinho atrasados. Então, quero pedir a nossos convidados que se apresentem, faz favor, começando com o Mr. João. Porque muito pessoal não sabe quem é o João, então, e depois, consequentemente, vamos para o Estevam. Yeah, boa noite a todos. Boa noite, mano Silvestre também. Boa noite, o mano Sete. É Sete, não é? Yeah. Boa noite, mano Sete. Boa noite a todos que estão aí do outro lado também. Yeah. Deixa eu ver o que eu consigo ver aqui. Tá aqui a Kátia, tá o Elídio, tá a Solange, tá o João, tá o Decler, tá... Temos o Temo, tem o JL, que é o Santos Manuel, então tá o José também. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, humanos. E peço a vocês que partilhem a live para poder chegar a mensagem para mais pessoas. Né? Meu nome é João Tomás, eu vivo aqui na Bélgica e eu estou aqui como representante dos Bantu. Eu falo sobre minha cultura, um pouco sobre a nossa cultura, falo um pouco sobre os nossos povos, nossa história. Então, estou aqui em prol dos nossos antepassados para falar um pouco sobre o que é nosso. Muito boa noite. Eu, como está ali, 7 está melhor. O Silvio é de casa, então ele sabe aquela coisa, né? Chama-te pelo nome de casa, quem é de casa. Mas lá fora, estás a ver? Eu por ali. Então, eu fui convidado a primeira vez a partilhar essa experiência. E realmente não sou muito disso, mas no fundo tenho que dar um step on, um step forward para ver se realmente o que você acompanha dos outros, também o teu, você pode sentir no sangue como é que é.
recebi o convite para falar um pouco da Bíblia. Na verdade, falar da Bíblia é uma praia muito boa para mim. Eu consigo navegar em todo tipo de tempestade em todo tipo de dilúvio. E então, muito tempo vinha procurar entender, procurar encarar todas as especialidades acadêmicas que existem na nossa geração, procurá-los dentro da própria Bíblia. Então, qualquer tema tem um estudo bíblico para ser abordado. Fora disso, então, para mim, sempre digo, o que existe, se não encontrarmos na Bíblia, não existe. Esse é um princípio. Quando sugeriram-me para participar neste tema, eu disse que, a princípio, é um tema muito interessante e africano. Então, coloquei para dizer que não. Então, tudo está aí, sustentar as coisas, realmente aquilo que eu entendo, não que eu defendo, mas aquilo que eu entendo que está escrito. Então, não tem muita coisa a dizer sobre o que sou. É bem melhor eu entrei, não é uma aventura. Vou falar em função daquilo que nós vamos abordar e o resto vamos tirando as conclusões. Boa, boa. Muito obrigado. Nós, Sete tá bom. nós é que agradecemos, Mr. Sete. Então, para vocês, o pessoal aí em casa, Sim. nós já começamos com a nossa live, já começamos com a nossa conversa. Enquanto formos conversando, se tiverem alguma questão, vão já deixando. E assim que possível, nós vamos meter aqui para nossos convidados poderem responder. África e a Bíblia. Mr. João, como é que podemos introduzir isso? Como é que podemos... Deixa eu afinar a garganta aqui. Como é que podemos introduzir isso? Tem muita gente ansiosa para saber o que vocês têm para dizer. Ok, isso é bom, isso é bom. Bem, para começar, eu tenho a dizer que a Bíblia, não vamos, como africanos, não vamos, vamos falar assim, abandonar, né, o que está lá escrito, não. Assim como muitos dos nossos irmãos africanos têm feito, não vamos fazer isso, porque eu acredito que Bíblia são livros dos nossos antepassados, já, que os outros vieram aqui, foram nas nossas terras, levaram os nossos livros e voltaram novamente com ele, mas com outras histórias mais que eles colocaram lá, já, e assim a gente caiu por causa dessa arma que eles usaram, que é nossa, contra nós. Já. É nisso que eu falo com relação à Bíblia. Tem verdades nela? Tem. Muita verdade também. Tem mentira nela? Tem também. Muita mentira nela também. Mas a pessoa com o espírito do Criador, né? Que nós chamamos, de acordo com a nossa cultura, Tatanzâmbia, Mpungu Tulendo, Tatanzâmbia, Mazulu, yeah. Você consegue tirar o fermento que está lá dentro e mostrar nas pessoas o que há, o que não há. Yeah. Então é basicamente isso. Mr. Seba, estamos com problema de sinal com o Esteban. Esteban, consegue nos ouvir? Agora sim. Ok. O João esteve aqui a fazer uma introdução em que ele disse que Sim. a Bíblia é livro escrito por nossos antepassados, que em outras palavras possa se dizer que depois o Ocidente levou para si e depois usou esse mesmo livro contra nós, acho que possa se dizer, que usou esse mesmo livro contra nós.
sei se percebi errado. O que é que pode Sim, sim. argumentar a respeito? Aqui o sinal está um bocadinho ruim para mim, mas pronto. Eu acho que consegue me ouvir, não é? Sim, Alô? consigo. Tenta encostar um pouco próximo do router. Ok. Talvez vai ajudar. É, pri- Opa. ok. Eh, primeiro, dizer que existe diferença entre a Bíblia e a palavra de Deus. Se nós conseguirmos diferenciar isso, ali nós vamos conseguir nos entender. A palavra de Deus, ela é eficaz e não é adulterada e não contém mentiras nela. Mas a Bíblia, a Bíblia em si é um livro sagrado. Livro sagrado é algo santo, algo separado dos outros. Então, nós conseguimos identificar, você vai numa livraria, você encontra várias versões bíblicas. Nelas contém palavra de Deus. Mas todas as Bíblias, como o João fez referência, têm toda a verdade da palavra de Deus, porque lá consta em erros de tradução. Consta em tradução. Então, quando as pessoas estavam ansiosas para conhecer Deus dos hebreus, que no fundo é Deus dos africanos, eu considero assim, porque é um povo que Moisés foi tirar do Egito, e Egito é África, o povo que nasceu lá, cresceu lá, e Moisés é um egípcio. Então, este povo que recebeu a responsabilidade de cuidar, de ser bibliotecário da mensagem de Deus, assim como eu considero os judeus, é um povo que cresceu em África. E esta mensagem de Deus, escrita por eles, que dentro dele é um livro escrito praticamente por 40 pessoas diferentes, segundo aquilo que a teologia refere, e que somente um que não judeu que se converteu, o médico Lucas. Todos os 39 foram judeus. Então, Lucas também conhecendo a cultura judaica e pronto, é um judeu, pudesse dizer, por natural e não só por aceitar a fé cristã, digamos assim, do apóstolo através ou por intermédio. Então, de uma forma sintética, a palavra de Deus é aquela em que eles escreveram, os 40 autores. Só que dentro dela saem versões bíblicas. Se você pegar a versão da Igreja Católica, você vai encontrar 72 livros. E uns que nós chamamos de apócrifos. E lá tem erros. Se você pegar a evangélica, tem 66 livros. E dos 66 livros, você vai encontrar os outros também, como a doutrina, por exemplo, a Testemunha de Jeová também tem a Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas. Mas dentro, inclusive, desses 66 livros, ao traduzir, eles foram alterando expressões do original. A simples exemplo que eu poderia referir aqui é o primeiro versículo do Salmo 23, que é o famoso Salmo. O Senhor é meu pastor
E depois, está escrito lá nas traduções, nada me faltará. Mas acontece que esse nada me faltará é um erro de tradução que se agregou quando, quando se escreveu a Septuaginta, que é a primeira, uma das versões bíblicas antigas, traduzida por 70, penso que 72 ou 70 judeus, Septuaginta, que os gregos traduziram. Então, os judeus traduziram. Eram, parece, 72 judeus que traduziram a versão hebraica para o grego na altura do domínio do Alexandre o Grande. E ao traduzir, eles tinham dificuldade, porque não dominavam bem a língua grega e, ao observar, digamos assim, o advérbio de negação nada e não, lhes criou confusão. Então, naquela página, no original, está escrito: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Mas eles criaram assim: nada me faltará. Então, fizeres a reflexão linguística do sentido entre nada me faltará e não me faltará, ali você consegue entender o sentido todo. No original, Jesus, os judeus, até hoje, eles usam não me faltará. É o Senhor. Mas aqui os evangélicos, todos que não conhecem o hebraico, usam a Bíblia de nada me faltará. Então, eu concordo com, digamos assim, o João, quando ele diz que contém erros nelas, porque no original não está escrito nada me faltará, mas sim não me faltará. As mentiras surgiram nos erros de tradução. Por isso que eu digo, uma coisa é Bíblia, outra coisa é palavra de Deus. Nós estamos com sérios problemas de Alô? conexão com o Sim. Mr. Sim, estamos a ouvir, sim. O som está um bocadinho atrasado, não sei porquê, mas dá para ouvir. O som está. A imagem está mais avançada que o som, vamos assim dizer. Mas, João, que intervenção pode fazer consoante aquilo que o Sete disse agora? Sim, com relação ao que você acabou de dizer, ele não deixa de ter razão, né? Porque isso é verdade, que existem várias traduções da Bíblia, e na verdade essas traduções que vão fazendo da Bíblia é para colocar, cada vez que traduzem, é para colocar mais mentira nas pessoas, tá vendo? Há textos que você vai ler, você vai encontrar uma coisa, por exemplo, a Bíblia de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Supostamente eles estão a meter a Bíblia na linguagem de hoje. Não, estão a mentir lá, estão a adulterar frases e meter aos seus próprios bens, aos seus próprios favores. E é assim que acontece para poder manipular as massas, tá vendo? Se você vê nas Bíblias antigas, quando se fala sobre, por exemplo, você não vai encontrar a questão de te falar sobre o inferno, né? Que vai te falar que você ali no inferno você será queimado e vai ficar não sei o quê. Não. Você vai encontrar Sheol. Mas nas Bíblias de hoje você já não vai encontrar o Sheol. Vai encontrar já está lá o inferno. Então tem que te meter isso para você ficar com mais medo ainda. E é com medo que a pessoa é manipulado. E é com a manipulação que se exerce o poder. Tá vendo? Então, essas questões de tradução, muda as frases, muda as coisas, é que faz com que até hoje a gente está aqui. Então, o que temos que saber, na verdade, é que a Bíblia é uma arma que foi usada contra nós. Yeah? Tem palavra de Deus lá, vamos falar assim, para entender, tem sim. Aquilo que o Mano disse, que uma coisa é Bíblia, outra coisa é palavra dele. Só que o que acontece é que onde nós aprendemos sobre Deus, nos falam que nós temos que nos focar lá. Tudo, por exemplo, que eu possa falar sobre os meus próprios irmãos,
com relação aos nossos antepassados, com relação à nossa história, se eu falar de um livro que não seja da Bíblia, eu perco a credibilidade. Os meus próprios irmãos não vão aceitar porque eu estou a falar de uma outra coisa que não está a falar na Bíblia. Porque todos nós fomos assim ensinados que temos que olhar fortemente e focado só lá, porque lá é onde está o caminho, a direção, onde nós podemos encontrar Deus, onde nós podemos encontrar a orientação direita, né? E aquilo tudo. Tá vendo? Então, mas nós não devemos esquecer que lá também é mesmo lá onde nós podemos encontrar a nossa própria história, né? E essa nossa própria história, porque na verdade nada está apagado, nada está escondido. E o que está apenas é que as coisas que nos aconteceram taparam os nossos olhos, a nossa visão, então a gente não consegue perceber o que é e o que não é. Você vai ler na Bíblia, vai te falar sobre circuncisão. Circuncisão é o pacto, supostamente, que Deus fez. Oh, estão juntos aí. Estamos com problema de conexão, então vamos facilitar a coisa. Hoje aqui é podcast. Ok, top. Aqui é facilitar. Ok. Tu vais ler na Bíblia e vai te falar sobre circuncisão. Circuncisão, a Bíblia diz que é o pacto que Deus fez com Israel, com os filhos de Judá, de Jacó. Yeah. É o pacto que Deus fez com os israelitas, nesse caso. Mas você vai dentro da nossa cultura, a circuncisão é nossa vivência. E você sabe que as pessoas que vieram usar, trouxeram a Bíblia para nós, eles são todos incircuncisos. Quando a Bíblia fala de os povos incircuncisos, aqueles povos que a gente antigamente ignorava, está a falar deles. Não fala de nós, não. Você vai ler que vai te falar sobre os dotes. Você vai manter alguém, você tem que chegar lá e entregar as coisas na família. E depois a família, aí a união entre as famílias vai acontecer e aí você recebe a bênção, não a bênção do pastor, atenção, mas a bênção familiar, que são pessoas da tua linhagem sanguínea, teu pai ou teu tio, né? Que vai poder abençoar o teu próprio matrimônio e te abençoa e você segue com a tua vida. Você pega isso e você vai encontrar lá na Bíblia. Você vai na minha cultura, nas nossas culturas bantu, é nossa vivência. Tá vendo? O pedido. Então, isso que nós chamamos de pedido. Então, quando nós conversamos com os nossos mais velhos, os mais velhos você vai perguntar para os nossos mais velhos de onde é que nós saímos antes de nós chegar aqui nesse território onde nós estamos, que se chama Angola. Onde nós estamos, que se chama Gabão. Onde nós estamos, que se chama Moçambique. Onde nós estamos, que se chama África do Sul. Onde nós estamos, que se chama o que mais que eu vou dizer? Congo. Onde nós estamos, todos aqueles países que estão, que vamos falar que estão no sul da Angola, no sul da África. Mas vamos falar especificamente tipo sobre Angola. Nós, quando conversamos com os nossos mais velhos e lhes perguntamos de onde é que nós saímos, eles próprios vão nos explicar. Nós, antes de chegar no território onde nós estivemos, nós viemos do Egito. Não existe nenhum povo caucasiano ou então um povo branco que saiu do Egito e foram para uma terra que chamam de Israel. Não existe. A verdade é que eles mentiram sobre nossa população, mentiram sobre a população deles também, e mentiram sobre muita gente. Yeah? E atenção, quando vais ler na Bíblia, os egípcios, os judeus ou os israelitas, eles quando saíram de lá do Egito, eles não foram para a terra de Israel. Eles foram para a terra de Canaã. Os nossos mais velhos chamam Canaanga. Então, aqueles povos que supostamente nós estamos toda hora a adorar, falar que Deus de Israel
daí onde nós conhecemos, Uhum. se nós usar o raciocínio lógico, nós vamos entender que não. Como é que se Deus disse que vou vos tirar do Egito, vou vos levar para Canaã, mas aquele povo vive numa terra que chamam Israel? Como é que Deus lhes disse, vou te tirar do Egito, vou vos levar para Canaã, numa terra grande, numa terra que emana leite e mel, numa terra que cai chuva, numa terra que tem montanhas, numa terra que fértil para vocês fazer vossas plantações? Mas você vai lá naquela gente onde supostamente nós estamos aí buscar, que se chama Deus de Israel, 30 minutos de carro, você sai do norte ao sul do país deles e acabou. Mas Deus lhe disse, vou vos levar numa terra grande. Vou vos levar numa terra que cai chuva, para vocês fazerem vossas plantações. Mas eles estão numa terra que é deserta, que é uma terra que foram ocupados dos outros povos, que são os palestinos, por isso que até hoje continuam a ter aqueles conflitos entre a Palestina e aqueles povos que nós chamamos por sendo o povo de Israel. Chegaram, ocuparam aquela, mataram também, porque eles não chegaram só assim não. Deus deles que falam, quando eles falam, meu Deus, Deus, Deus daqueles que nós achamos que eles são israelitas, vivem nos Estados Unidos. É a América que eles protege, é a América que lhe deu aqueles territórios onde eles estão. Saíram daqui, da Europa, Bélgica, Alemanha, Portugal, foram levados à Inglaterra e foram postos lá naquelas terras. Hoje em dia, se você tem papel que comprova que você é um judeu daquelas terras, um israelita, em Portugal, você tem direito à nacionalidade portuguesa. Sim. Porque eles sabem que eles saíram dali. Vieram daqui dessa zona. O caso do Abramovich, né? Tem muitos casos. Tá vendo, né? Yeah. Então, mentira sobre toda essa população, todo esse mundo. Nós vamos ler na Bíblia as descrições das terras onde eles tinham que ir. Não faz menção que vocês vão ter que ir para a terra de Israel, onde uma terra que eles conhecem, que nós chamamos de Israel. Canaã. Cananga. Essa terra fica onde? Não? Nesse caso, essa terra. Essa terra, onde é que essa terra fica? Onde é que essa terra fica? Vamos lá. Eles, quando saíram de lá daquela terra, fala um pouco de Jesus, será? Fala um pouco de Jesus Cristo, que era negro. Sim, vamos falar. Eles, quando saíram daquelas terras, Sim. posso, né? Ok, quer falar? Eu queria. Sim, o Certo. Mr. Sete quer fazer uma intervenção. Sim, sim. Mas é o seguinte, estás a tocar em muitos aspectos, não é? Está a tocar em muitos aspectos e eu, como um dos participantes, já estou a anotar para apresentar a versão. Penso que é um pouco diferente. Falou da diferença em termos regionais ou territoriais, diferença Canaã e Israel, certo? Sim, sim. Sim. Essa diferença. Depois falou da circuncisão e do alembamento, o dote. Sim. Seja bem-vindo. Falou desses aspectos ali e aproveitei cortar porque tem muito, o tema já está a começar, a panela está a começar a ferver e sinceramente está muito combustível para buscar. Obrigado. A princípio, sobre a questão da terra de Canaã e a terra de Israel, é necessário a gente entender que os territórios são batizados. Angola, batizaram esse nome, veio. Será que Angola antes do rei Angola? Como é que se chamava Angola? Estás a ver? Então, Israel é pessoa. Israel é pessoa. É o gênio mais novo
do filho de Isaac. Isaac com a Rebeca, quando casam, Rebeca tinha por aí 14 anos. O Isaac já estava com 40. Eles casaram e ficaram 20 anos sem fazer filhos. Então, por volta de 14, 20, são por ali 34 anos. Quando a Rebeca completa os seus 34, o Isaac estava com 60. Quando ele engravida a sua mulher, depois de 20 anos de luta para conseguir engravidar, nascem 2 filhos. Um saiu peludo, com muitos pelos vermelhos, chamado Esaú. E outro saiu assim de pele lisa, que chamaram de Jacó. Por que eles chamaram de Jacó? Porque ele saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. O nome dele saiu por causa disso. Então, quando ele vai na Síria, eles viviam na terra de Canaã. Eles são arameus. Na terra de Canaã, mas eles são arameus. Se você ler o livro, penso que diz que ele fala que o teu pai foi arameu. Então, nessa terra de Canaã, quem dos patriarcas bíblicos que foi primeiro lá? Foi o Abraão. Então, significa dizer que o nosso assunto começaríamos a pegar pelo menos do Abraão para conseguirmos progredir e entender o porquê dos conflitos e o porquê que o território hoje é pequeno. O território era mesmo grande, como disse, e era mesmo Canaã. Era mesmo Canaã. Mas só que, quando a história podia voltar um pouco mais, 1 milênio mais atrás, em Noé, para depois dali a gente apanhar o balanço em Noé e começarmos a fazer uma digressão, praticamente eu considero sincrônica, uma digressão sincrônica. Bem, poderia começar assim, que depois de 1000 anos, quando Adão é expulso do jardim, porque Adão não podia ficar lá no jardim, era jardim pequeno, só um casalzinho, Deus disse que encher a terra, tinha mesmo que eles tirar do jardim. Se tirou no quarto, pôs-lhes, digamos assim, num quintal maior. Então, dali até o dilúvio, passou 1000 anos. Depois de 1000 anos, Deus muda o histórico, levanta de novo um outro Adão, que é o Noé, que veio para corrigir o erro. Praticamente do erro que aconteceu quando Deus amaldiçoou a terra, e ali o Adão tinha que vir ser a solução, o Noé tinha que vir ser a solução. Então, Noé nasce 3 filhos. Desses 3 filhos, são praticamente as 3 linhas da, digamos assim, da variabilidade de pigmentação da pele. Eu não considero isso racial, porque a raça é humana, mas a pigmentação da pele. Dentre as 3 variabilidades, nós temos o primeiro filho de Noé, que é o Sem, onde as pessoas chamam de semitas, e que eu também não concordo muito com essa expressão de semitas ser aplicada apenas para judeus, enquanto nós sabemos que o Sem tinha muitos filhos. Então, se chamam de semitas, devem aplicar quer muçulmanos, por quê? Quer muçulmanos, quer judeus, esses devem ser chamados de semitas. Por quê? Porque todos são descendentes de Abraão. Abraão tinha 3 mulheres. Tinha a Sara, na qual teve só um filho. Tinha Agar, que teve Ismael, a Sara teve Isaac, mas tinha a Quetura, onde ele teve 6 filhos. Então, todos esses, no total de 8 filhos, são semitas, porque eles, Abraão, o pai deles, descendeu de Sem, o primeiro filho de Noé. Depois nós temos o outro filho de Noé, que é o Jafé, que é o segundo filho, e dali depois temos o Cam, ou chamam de Cão, e depende da expressão que vai usar. Então, dentro desses 3 filhos, ele vai distribuir a terra. É como se fosse um bolo, um círculo, divide em 3 pedaços. E na distribuição, ali vem a existência, digamos assim, dessa terra, Canaã. Canaã é quem? Canaã é um dos filhos, digamos assim, de Cã. E o Cã nasceu por ali, eu penso que nasceu 4 filhos. O Cã nasceu Egito, que se chama Mizraim, Egito. Até agora os judeus chamam Egito Mizraim, é porque é o nome que está na Bíblia. Mas nasceu também os etíopes, que se chama Cush. Esse é filho de Cã. Depois nasceu o Put, que alguns dizem que é
temos Egito, temos Etiópia e temos, parece, Somália, algo assim parecido, que é Put, alguns tentam defender isso, e temos Canaã. Não. O Canaã Egito, o é Egito. Misraim. Egito é Ok, o ok. Cush é Etiópia. Mas tem também outro filho de Noé, é de Cam, que se chama Put. E depois tem o outro que é Canaã, são 4. Dentre esses 4 filhos, o Canaã é que vai receber o território do Médio Oriente, onde lá dentro já tinha outros elementos, que eu até poderia fazer menção, que são muitos. Então, tem uma árvore genealógica aqui bem bonita que eu tinha feito. Os 4 temos aqui o Cush, Misraim, Put e Canaã. Então, só o Cush em si nasceu Seba, Avila, Sabata, e são por ali, se nós contarmos, são parece 8 filhos. Depois temos o Misraim, o Misraim, como eu já fiz a referência, temos o Put e temos Canaã. Então, o Canaã é o que mais território eu posso considerar que teve. Ele tem Sidom, Et, Jebuseu, Amoreu, Girgazeu, Eveu, Arqueus, Sineus e tantos outros, são por ali, parece 9 ou 10. Então, dentre esses territórios, Deus reservou 7 territórios desse Canaã para ser, digamos assim, a terra que ele promete para Abraão. Mas esse processo de promessa, no fundo, tudo focava para Cristo, para Jesus. Não tinha nada outro mistério ali. É Jesus que estava a falar. Porque quando os ocidentais, e falou muito bem, uma vez desse acompanhei uma informação do Bill Gates, que eu vi que é um discurso puramente racista, considero eu assim. O problema da Covid, quando começaram a pensar em fazer experiência das vacinas da Covid para a África, eu acho que os líderes africanos lutaram, discutiram sobre isso, que não poderia ser, querer pensar que os africanos são cobaias por ali fora. E quando se fez referência de que não, os africanos sempre passam por isso porque eles foram amaldiçoados pelo Noé, porque deles descenderam, digamos assim, de Cã. Mas primeiro, se você olhar a própria Bíblia em si, Noé não amaldiçoou africanos. Noé, ele disse, maldito seja Canaã. Ele não estava a dizer, maldito seja Cã. Porque se você, John, se você é o pai de 4 filhos, e você é pai de 4 filhos, e o teu pai vai amaldiçoar um dos netos dele, que é um dos teus filhos, aquela maldição não vai afetar os outros irmãos. Logo, quando Noé diz que maldito seja Canaã, filho de Cã, automaticamente ele está apontando a maldição no Médio Oriente. No Médio Oriente, na terra de Canaã. Mas se você entrar por trás da cortina, que se chama revelação, você vai entender que ele não estava a amaldiçoar Canaã. Não estava ali a amaldiçoar. Mas ele estava a apontar que o maldito de Deus, que é Jesus, você lê isso no livro de Gálatas, que ele se fez maldição no nosso lugar, o maldito de Deus vai nascer na terra de Canaã. É o que Noé estava a dizer. É o que Noé estava a dizer, que o maldito de Deus vai nascer na terra de Canaã. Então não tem maldição nenhuma ali. Porque se você observar, apesar que não estou a querer tipo, levar elementos, digamos assim, tentar bifurcar, porque o tema é muito vasto. Então, é um aspecto assim, um bocadinho mais, digamos assim, complexo, mas também que é passível de compreender. Então, por que eu falo isso? Porque o John tocou os aspectos que fala terra, que emana leite e mel, terra grande, que tem água, que tem chuva. Então, essa terra de Canaã não pode ser uma terra amaldiçoada, porque todas essas características, leite, mel, riqueza, isso é bênção. Então, é uma contradição se você observar a princípio. Mas, na verdade, essa terra era uma terra grande. Só que Deus disse a Israel, e você encontra isso no livro de Números, digamos assim, não Números, minto,
no livro de Segundas Reis, quando Israel se divide em Reino Norte e Reino Sul, ele diz que eu vou vos confinar porque vocês estão fazendo desmando aqui no território que eu vivo, porque o território é muito grande e não estão a fazer nada. Eu vou mandar os vossos inimigos vos apertar e vão ter só um pedacinho de nada. Se você olhar no tempo de Abraão, Canaã, aquela terra prometida, tinha 10 porções. No tempo de Davi, a conquista, porque o que mais conquistou os territórios eram terras que tem que se conquistar, tem que se lutar. Mas Abraão comprou aquelas terras. Se observar, o próprio cemitério, onde ele enterraram a Sara, onde ele foi enterrado, e enterrou também Isaac e a Rebeca, onde enterrou Jacó e a Lia, ele comprou. Abraão foi comprando algumas porções. O Isaac também comprou. Jacó também comprou. Inclusive, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana foi uma terra em que próprio Jacó disse a José: eu tinha comprado uma terra naquela área de Siquém. É para você. Então, é um território que se conquista, mas comprando. Aquela terra é uma terra prometida, mas é da descendência de Abraão, riqueza para Abraão, mas ligada diretamente aos filhos que nascem da Sara. Vamos ter que fazer uma intervençãozinha. Acredito que está a ser muita informação aqui. Acredito que estamos todos a ficar confusos. Eu quero apresentar o Elídio que se juntou à nossa live. Okay. Gostava que se apresentasse aos nossos convidados e desde já também aproveito para fazer uma pergunta. Deixou um comentário em que disse que os verdadeiros hebreus foram negros. Gostava também que se puder argumentar um bocadinho sobre isso, porque acho que essa live está a pegar fogo. Aqui hoje vai pegar fogo. Boa noite. Boa noite. Os nossos amigos que estão a acompanhar essa live, boa noite ao Silvestre, boa noite ao Sete, não é? João Tomás, boa noite. Pronto, não era para ter entrado na live, mas acabei por pedir, fazer o convite então para eu entrar, não é? Porque vi que o irmão, afinal, pensei que estavam separados, mas como estão juntos, eu podia me juntar à live, por isso é que eu fiz o pedido então para entrar. É um tema muito importante, África e a Bíblia, não é? É um tema que até certo ponto causa uma certa polêmica, não é? Para os religiosos, não é? Sem querer ofender ninguém, não é? Pronto, cada um crê naquilo que quer, cada um pronto, tem a sua forma de aceitar as coisas, não é? A introdução do João, né? do João, a bocadito que ele falou da circuncisão, como é que é? Circuncisão, ok, circuncisão. Falou também do alambamento, né? Que é o pedido. Em Angola é o pedido e também fala assim alambamento. Em Moçambique fala assim lobolo, não é? Que basicamente, se nós formos aprofundar, nós vamos ver que isto é uma cultura africana, ou seja, somos nós que praticamos essa cultura. E eu a fazer esse comentário, isto é com base mesmo naquilo que está escrito, não é? Quanto à circuncisão, quanto ao dote, não é? Que antigamente essa coisa de casar nas igrejas, isso foram os homens que inventaram, né? Receber bênção de pastores também é tudo obra do homem. E pronto, cheguei à conclusão que realmente o que consta, né? Nem tudo, porque há muita coisa na Bíblia também que, conforme o João já esteve a dizer, que foi adulterada, não é? Há muita coisa que foi introduzida para poder dar ênfase a um outro povo que não tem nada a ver com o povo real, que tinha que ser retratado na Bíblia. Há muita coisa que nos foi ocultado, não é? E há muita coisa que a gente, para poder entender e para poder também ter uma outra compreensão
dos factos, daquilo que nos foi ocultado. É importante que a gente, ao ler a Bíblia, nós já estamos a ouvir. Estamos a ouvir, É mas tem um importante. comentário aqui do Declerc. Yeah, que a tua imagem não está muito nítida. Tens que dar um jeito de limpar na câmara, Silvestre. Mas aqui para nós está aparecendo tudo bem. Não sei. Não, é só limpar, Não, tenta a limpar imagem, a imagem. limpar a câmara. Yeah. Limpa aí as lentes. Está um pouco fusca, né? Um pouco embaçada, não está assim. Tá. Podem continuar. Ok. Se a gente pegar na Bíblia e não ler ela de uma forma religiosa, não é? Aquele fanatismo, porque as pessoas levam a crença ao mesmo tempo como um fanatismo, não é? Elas pegam na Bíblia e leem conforme lhes é transmitido, não é? Nas igrejas. Não é? Nós vamos ver que a Bíblia ela retrata, algumas passagens retratam povo específico. Por exemplo, se nós lemos em Deuteronômio 28, né? Deixa-me só procurar aqui Deuteronômio 28. Se nós lemos aqui em Deuteronômio, nós vamos encontrar a Bíblia a retratar a história de um povo que não tem nada a ver com o povo ocidental. Não sei se João, tens aí a Bíblia? Eu tenho sempre. O Zé para fazer a leitura, encontrou aqui. Você pode fazer a Ok. leitura. Deuteronômio, não, eu vou fazer. Diz assim, e será que, pronto, aqui já sabemos que aqui retrata as bênçãos e as maldições, não é? As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim, não é? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Não é? Pronto, eu vou soltar, para não, porque tem que estar lendo isso tudo aqui. Eu vou soltar, vou agora por 30 e... versículos 30 e... 37. 36, vou começar no 36. O Senhor te levará a ti, o teu rei, que te verás posto sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu nem os teus pais ali servirão a outros deuses, ao pau e à pedra. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque os gafanhotos a consumirão. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque os bichos a colherão. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque azeite cairá da tua oliveira. Filhos e filhas, gerações, porém, não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu alvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se levantará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhes emprestarás a ele, e ele será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti, e a ti perseguirão, e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno. Aqui podemos
tirar mais ou menos o exemplo daquilo que aconteceu nos nossos, né? Eles foram pegados na sua própria terra, levaram para um lugar longínquo, onde não sabiam a língua, não é? Para muitos que têm noção, já estudaram e sabem a história, como é que aconteceu a história da escravatura, não é? Elídio, só Sim, sim. para consolidar melhor o que já acabaste de ler, Uhum. lê o último, versículo 68. 68? Sim, aí mesmo no capítulo. Porque o que estás a argumentar está nesse versículo. Ok, 68, ok. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendido por servo e por serva aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Aqui está a falar do comércio transatlântico. Está a falar da escravatura. É mais ou menos isso. Uhum. Será vendido como escravo. A versão que eu estou a usar. É aquilo que nós começamos no princípio, que o John disse, que a Bíblia tem verdade, não tem. E eu disse também que questões de adultério, eu acho que essa parte ficou muito clara para todos nós. E tocando em versões bíblicas, da linguagem em si, porque uma coisa é servo e outra coisa é escravo. A palavra escravo é um bocadinho mais agressiva, tá vendo? E em termos de servo, um bocadinho mais ponderado. Só queria dizer que na minha versão aqui está mesmo sereis vendidos como escravos e escravas, tá vendo? E ninguém vai vos comprar. Mas era mais ou menos isso que eu queria, somente para ter um respaldo bíblico antes de eu fazer o meu comentário, mas pode continuar. Era mais ou Ok, menos. segundo alguns estudos, segundo aquilo que eu já acompanhei, por exemplo, acompanhei um documentário, não é, que falavam acerca da escravatura, não é? E foi mencionado que foi usado a própria Bíblia para poder então escravizar os nossos irmãos, né? A própria Igreja Católica usou-se da Bíblia, né? Usou-se da Bíblia. Uh, e só para ver que a própria Bíblia, ela deu força, não é? Eu posso até estar errado naquilo que eu estou a dizer, mas pronto, é o que me vem à mente. Deu força para os homens os ocidentes, né? Os que foram lá e invadiram a África, não é? Porque aquilo foi uma invasão, aquilo não foi colonização, conforme nos vendem, não é? Ainda usaram-se da própria Bíblia para poder então escravizar aquele povo. E outra coisa, a África, berço da humanidade, todos nós sabemos. O reinado começou na África. Como é que fica? Nós tiveram que nos levar uma Bíblia para nós conhecer Deus, não é? E nós temos nas igrejas evangélicas, principalmente, dizem que segundo a Bíblia também, não é? Que para as pessoas serem salvas têm que aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. E eu faço aqui uma pergunta. Os nossos ancestrais, eles morreram sem conhecer a Cristo, supostamente. Muitos deles não tiveram contato com a Bíblia. Será que eles foram para o inferno? Essa é a minha pergunta, não é? E outra coisa, África, berço da humanidade, onde tudo começou, não é? Será que os nossos nunca tiveram contato com Deus e precisavam de nos levar a palavra de Deus? Essa é outra pergunta. Só um momento. O João já tá calado há um tempo. Acho que agora vamos estar da tua intervenção. Mas antes disso, pegando aqui a deixa do Ilídio, nessa certeza já vai poder intervir. A África é marcada por culturas, rituais, né? Algo só nosso, que supostamente foi se perdendo com o tempo, depois da colonização,
que nem que Lídia agora disse que é invasão. Né? Agora vem aquela questão, será que os nossos rituais, os nossos hábitos é feitiçaria, é macumba, conforme é dito hoje? Porque hoje até um simples tratamento medicinal, as pessoas olham assim torto, né? Porque foi-nos dito que tudo hoje é feitiçaria, é macumba. Então, como é que nós podemos enquadrar isso com a Bíblia? Né? Será que os nossos hábitos culturais, que muitos já se têm vindo a perder, é que é o certo, ou que nos foi incutido atualmente é que é o certo? Como é que nós podemos relacionar isso? João. João, dá-me licença, não conseguimos te ouvir, não sei se sou eu apenas. Agora consegue Sim, ouvir melhor, estamos a né? ouvir agora. Há bocadinho Ok, não estávamos a te ouvir. ok. Antes de responder, Está embaciado, não sei se continua assim, pode dar algum feedback. mas continua mesmo. Mas não sei Yeah. porquê, né? Dá para ver, só está um pouquinho assim, custo, Mas, estás a não, ver? mas consegue-se ver bem. Eu, pelo menos, Sim, sim, estou consegue a se ver ver. bem os dois. Não sei, Consegue se ver. Oh, agora melhorou, hein? agora está fixe. Melhorou. Sim, sim, agora melhorou. Yeah, se calhar Ok. yeah. Antes de responder, de ir para a tua questão, acho que também me esqueci um pouco de responder, que perguntaste, porque já foi. Mas pronto, vou falar só Não, um mas, pouco ainda do que o Mano se- acabou de dizer. João, peço desculpa, mas Sim. se calhar o Silvestre faz novamente a pergunta, não é? Para teres noção daquilo que ele perguntou há Lembrei-me, para bocadinho. saber das nossas práticas A nossa- que fazíamos, se era errado, como é que é aquilo tudo, é isso, não é? É mais ou menos por aí. Yeah. É isso, yeah. Vou chegar lá. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o que o Mano disse sobre os filhos de Noé, que ele estava certo, sim, sobre Sem, Cam, Cush e esses todos os filhos que a história que o Mano estava a explicar. Mas o que acontece? Nós temos que entender uma coisa. Toda essa história, quando essa história tudo aconteceu, os brancos não estavam lá. Não existia nenhum branco. Tudo que está a falar sobre o filho de Noé, preto, negro até, vou falar assim. Tudo que está a falar João, sobre peço Sem. desculpa. Se calhar convém falar em Ocidente, não é? Para não. Tem muita gente aqui a ver a nossa live, pode se ferir sensibilidade, podem achar que. Epa, a verdade dói, mas às vezes é mais fácil aceitar, estás a ver? Sim, mas Ok, vou falar o Ocidente, yeah? Vamos lá, vou falar o Ocidente. Yeah. Oh, ok. Acho de João, quando fala que não tinha lá nenhum branco, com isso está a afirmar que os hebreus ou os judeus, todo o povo daquela altura eram todos negros. É isso? Todos mesmo, Todos eram negros. todos. Na história da Bíblia você não vai encontrar lá nenhum branco. Existe. Eu posso... Pera. Você não vai encontrar toda essa história que você ouve a contar, porque os hebreus, os Jacó, Moisés, tudo negro, preto, tudo. Jesus, Não vais encontrar ninguém a fazer menção para dizer que eu sou branco. Não vais. Mas tem mais de 500 versículos, eu posso vos dar todos os versículos se quiser. Mais de 500 versículos que vai te mostrar sobre nossa própria cor. Yeah? Mas é o seguinte, o que acontece? Com relação aos filhos de Cam, né, que são Cush e Misraim, sim, isso é verdade. Mas esses são as pessoas de lá da Etiópia. Por isso que Cush, quando falam Cush é Etiópia. Em outras traduções, você vai encontrar escrito Cush, outras traduções vai encontrar Etiópia. Yeah? Então, quando falam essas questões dos filhos de Cam, aí está falando do outro lado. Nós viemos de Sem, onde desceu a nossa descendência de Sem, até chegar no Israel, que eles chamam de filho de Israel. Negros, assim como a gente. Nós somos diferentes com os filhos de Cam. Nós não somos como os etíopes, não. Existe a diferença entre os negros, vou assim falar, isso até vai Podes falar. chocar um pouco, mas pronto. Existem diferenças entre negros e pretos. Sim. Você não vai você não vai perguntar para qualquer pessoa da Etiópia, da Eritreia, qualquer, não importa
10 pessoas, das 10 pessoas que você perguntar, nenhum vai aceitar dizer que ele é negro. Porque eles conhecem da história deles. Eles são pretos. Nós é que somos os negros. Nós pensávamos que nós também éramos iguais como eles, mas não. Nós é que temos a cor de jaspe, diferente deles. Porque eles têm aquelas cores que são mais preto, mais escuro em relação a nós. Nós viemos de outra linhagem, a linhagem de Sem. Eles vieram da linhagem de Cam. Tá vendo? É diferente de onde nós viemos. É por isso que você, quando vai ver na Bíblia, Amós 9:7, Amós, capítulo 9, versículo 7, os nossos antepassados, eles também estavam aí a confundir, por causa da cor, estavam querendo confundir, que parece que são iguais. O próprio Criador disse, vocês não são iguais como os etíopes. Vocês não são iguais como os cuxitas. Não. Vocês são israelitas. Vocês não são iguais, não. Mas vamos lá. Toda essa história, quando está acontecendo toda a história, não está a falar nada sobre os povos, sobre os ocidentais. Está a contar sobre tudo sobre nossa história. Está a falar sobre nossa história. Não existe, nem na história, um povo ocidental que saiu do Egito e foram para a terra de Canaã. Não existe. Se for verdade, vamos lá ir no entendimento que eles nos deram, é? Vocês mesmo que têm internet, vocês vejam só quanto tempo é o percurso de andar só mesmo, de Cairo, que é do Egito, até no Israel. São 3 dias, bem me lembro. Como é que você vai fazer um percurso de 40, que vai te fazer, que você vai fazer 40 anos para você percorrer todo esse percurso e você fez num percurso de 3 dias, você vai fazer 40 anos. E Israel nem tem tribo. E atenção. Não existe tribo em Israel. E atenção, eles não pegaram e subiram, não. Eles saíram de lá, desceram. Vieram para aqui, para nós que estamos aqui a falar, nós que estamos perdidos. É por isso que a Bíblia fala assim, Israel perdido. Israel não é um povo que eles sabem que eles são israelitas, não. São um povo que eles não sabem quem é que eles são. São oriundos da Mas Europa. Hoje vão entender. Hoje vão entender. Então, quando saímos, viemos, descemos para nossas terras, é aqui essas terras subsaarianas da África. Você vai ver isso aí. Isso é onde? Sofonias 3:10. Vai te falar assim, abaixo da Etiópia, onde estão os meus adoradores. O próprio Criador do Universo a falar. Não tem nada a ver com aquele povo ali que está ali, não. Nada a ver com aquele povo ali, não. Nós somos bantu. Nós não somos cristãos. São deuses que nós fomos receber. Nós não somos, como é que eu vou dizer, muçulmano. São deuses que nós fomos escolher, que nós fomos receber, porque nos falaram que vocês vão conhecer deuses que os vossos antepassados não conheceram. Deuses de pedra, deuses de madeira. Quem está na madeira nós conhecemos. Sim, isso está em Deuteronômio 28. Sim, quem está na madeira, ok. Quem está na madeira nós conhecemos. Jesus Cristo. Deus de pedra, Meca, a grande pedra que nós conhecemos. Hoje nós, verdadeiro israelita, nos tornamos cristãos, nos tornamos muçulmanos, mas isso não tem nada a ver com nós. Nós adorávamos um Deus que é espírito, não se vê. Mas o Deus que hoje nós estamos a adorar na nossa zona é um Deus que todos nós conhecemos o cara dele. Está entendendo, né? É por isso que falam, vocês têm que abandonar essa idolatria. Isso tudo que nós estamos a fazer, essas adorações que nós estamos dando nesses deuses importados que nós recebemos, é idolatria. Nada a ver com o Criador do Universo. Nada a ver mesmo. Nós somos bantu. As nossas culturas, conforme o Silvestre perguntou sobre nossas culturas, se é bíblica, é tudo aquilo. Mano, na Bíblia tem muitos rituais.